rejeição também resulta, de fato, de o PT ter desapontado muitos apoiadores no passado. O PT personificava valores que até então eram pouco conhecidos na política brasileira. Mas também a verdade é que o PT não viveu à altura dos seus próprios valores. Talvez essa seja a diferença entre a doutrina, por um lado, e na Alemanha chamamos de realpolitik. Quase todos os políticos atuais assumem uma responsabilidade pela situação do país, né? E muitos desses políticos também foram afetados pelas investigações do Lava Jato, né? E por isso é provável que seja difícil restaurar a confiança das pessoas na política no Brasil. E por isso que extremistas ou populistas como Bolsonaro têm um jogo fácil no momento. No momento eu vejo muito poucos novos políticos que poderiam assumir a responsabilidade no futuro. Por que você escolheu o Lula para escrever uma biografia política? Não foi a minha intenção escrever qualquer biografia política, né? Mas infelizmente, eu nunca conheci o Lula pessoalmente. Quando eu morava no Brasil, ele estava na prisão. E quando ele está fora da prisão, é muito difícil chegar até ele, né? Ele tem muitos eventos, muitos encontros, né? Eu fiz algumas tentativas, mas infelizmente não teve sucesso. Mas, na minha opinião, o Lula é um dos políticos mais influentes da atualidade do Brasil. Ele esteve presente no cenário político por mais do que 40 anos ou mais. Né? No meu plano de escrever esse livro, não existia nenhum livro sobre o Lula em alemão. No livro, você descreve o Lula como um herói da esquerda, mas pontua também que ele é bastante odiado, né, pelos oposicionistas dele, claramente, ou até por quem votou nele. A rejeição dele, segundo o último Datafolha, pelo menos no momento em que a gente está fazendo essa entrevista, é de 35%, é um número bastante alto. A que você atribui essa rejeição a ele e à esquerda como um todo, mesmo no cenário em que a democracia brasileira, neste momento, claramente está sendo bastante atacada, né? Essa rejeição não é surpreendente, né? Se considerarmos a situação geral no Brasil. A aprovação para o Bolsonaro tem sido entre 25% e 30%, né? Por muito tempo. Mas a rejeição do Lula não só tem a ver com o núcleo do apoio pelo Bolsonaro. Não são dois lados da mesma moeda, mas tem outras razões também, né? A rejeição também resulta, de fato, de o PT ter desapontado muitos apoiadores no passado. No início, o PT se apresentava como um partido para lutar pelos direitos humanos, contra a pobreza, pelo um país mais igualitário, né? O PT personificava valores que até então eram pouco conhecidos na política brasileira. Mas também a verdade é que o PT não viveu à altura dos seus próprios valores. Talvez essa seja a diferença entre a doutrina, por um lado, e na Alemanha chamamos de realpolitik. Não sei se existe uma palavra em português. Né? Quando eles chegaram no poder, eles perceberam que não é tão simples a governar e desenvolver um país tão grande. Eles precisaram das alianças com outros partidos, por exemplo. Né? E algumas coisas, como a corrupção,
desenvolveram sua própria dinâmica, né, ao longo do tempo, que não podia mais ser controlada. Até nesse sentido da corrupção, você escreve no livro que há uma busca pela resposta tua, pessoalmente, no caso, neste livro, nessa biografia do Lula, em relação à corrupção e as formas como ela é desenvolvida no Brasil. Se a corrupção boa, entre aspas, como tu escreves no livro, né, no fim das contas, de fato existe, né, e se ela de fato existe. Então, assim, o que você quis dizer com isso? E você conseguiu encontrar essa resposta? Os meios não justificam os fins, né? Claro. Mas eu acho que no início o partido cometeu um crime por uma boa coisa, né? Eu desenvolvi essa ideia, essa tese, para mim mesmo, também para não perder o foco do livro, né? Precisa uma tese para uma linha, né? Mas essa tese também é utilizada para defender as políticas do PT, né, no dia a dia, né, como os apoiadores do Lula. Né. Eu queria saber se essa tese é sustentável. Essa coisa boa, nós estamos falando, foi ganhar responsabilidade política mais rápido possível. Né, nos anos 90, né, quando o PT foi fundado, eles queriam não só ser um partido, mas ganhar responsabilidade e poder também, claro. Né? Isso só pode ser feito se o partido ganhar notoriedade. Né? E notoriedade é comprada com dinheiro, mais ou menos. Uhum. E nos anos 90, os partidos, o PT e o PSDB, tinham diferentes quantidades de dinheiro à sua disposição para fazer campanha. Em nível local, o PT já era bem sucedido, mas em nível nacional, precisava de dinheiro, né, para fazer campanha, para fazer propaganda. E assim a Caixa 2 foi inventada. Né? O dinheiro arrecadado lá foi para a campanha eleitoral. E no final, um partido que nasceu das boas ideias, né? Como eu já mencionei, os direitos humanos, emprego para todos, contra a fome e pobreza, né? E outras ideias bem progressivas, acabou em crime e se tornou um partido convencional. E, infelizmente, o PT não foi capaz de medir os seus próprios padrões. Né? Esta tomada de consciência levou a uma grande decepção e raiva com sentimentos do povo brasileiro, que em relação com o PT até hoje. Agora, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Andréas, o Lula e o PT são historicamente atacados ou conceituados como comunistas, né? O atual presidente se inclui nisso, Jair Bolsonaro, por exemplo. Como você posicionaria ele, o PT, no caso, no espectro político, talvez tomando a Europa como parâmetro? Com seu foco nos elementos sociais das suas políticas, eu classificaria o PT como mais no espectro centro-esquerda. Na Alemanha, provavelmente seria comparável ao SPD, partido SPD. Enquanto o novo programa do PT pela eleição em outubro parece dar muito espaço também para a questão da transformação ecológica. E isso daria uma intersecção também com o Partido Verde. Né? So, ficamos entre SPD e Partido Verde na Alemanha, né? Para fazer essa comparação. Uhum. Mas, no momento, todos os políticos parecem ser comunistas e socialistas que não apoiam a linha do governo atual no Brasil. Né? Para mim, parece assim. Né? Mas, não é muito diferente aos Estados Unidos. Né? Na campanha eleitoral, lá, o Trump chamou Biden e Harris socialistas. Esse é um absurdo total. Né? Mas o Bolsonaro gosta
de usar essa demarcação, né, para manter seus próprios apoiadores na linha, né? E partindo já para essa próxima pergunta, na tua percepção, de que forma Lula é visto pela sociedade alemã e também pela imprensa, pelos jornalistas alemães? Eu admito mesmo, honestamente, que a maioria dos alemães está muito pouco preocupado com a política no Brasil. É muito longe daqui, tem outros problemas agora na Ucrânia, né? Portanto, Lula pode significar para algumas pessoas como um nome, né? Não é muito mais, né? Isso não sabe muito sobre o conteúdo político do Lula, né? O que ele significa. Entre os jornalistas, por outro lado, Lula é certamente um dos políticos mais conhecidos do Brasil e da América Latina, especialmente os programas sociais, né? Foram discutidos e apreciados frequentemente na imprensa alemã. Mas eu acho que a política sul-americana é muito especial, né? Tem muitos países, os governos muitas vezes oscilam entre a esquerda e muito a direita, né? É muito difícil Na tua visão, faltam partidos mais centralizados na América Latina, talvez? Mas, mas por isso o Lula parece encarnar um pouco uma constância nessa situação. Ele está no cenário político 40 anos, né? Ele foi bem convidado, bem-vindo internacionalmente, né? Todos nós nos lembramos das reuniões com o Obama, né? Visitas da Lula na Europa no ano passado. Lá ele foi recebido como um presidente mesmo, na França, na Espanha, enquanto Bolsonaro parece ter sido evitado pelos governos europeus, né? É uma exceção é Hungária, como Orbán, né? Mas geralmente fica um pouco isolado, né? O pragmatismo do Lula, eu acho que oferece mais pontos de contato, né, para os políticos, mas para os jornalistas também, né, do que o isolamento do qual Bolsonaro manobrou o país, o Brasil, no seu governo. Nesse sentido, Andreas, a candidatura do Lula, a permanência do Lula na política, no caso, mas principalmente a candidatura dele, é a prova, na tua visão, de que a política ou o cenário político brasileiro, principalmente da esquerda neste caso, sofre com uma crônica capacidade de renovação? Pode comprar essa ideia, né, que não tem outro. Lula tem 76 anos de idade, né? É a sua sexta candidatura, sétima, mas última vez ele foi preso na cadeia antes, né? Mas, portanto, você pode pensar que não há ninguém mais jovem em todo o PT, na esquerda, que seria capaz de suceder o Lula, né? Mas vimos algo muito semelhante com a Angela Merkel na Alemanha. Mas esse é o problema da política brasileira em geral, eu acho, né? Se você olhar para os outros partidos, as mesmas pessoas já estão em jogo há muitos anos, né? Muitas vezes existem dinastias familiares inteiras que estão ativas há décadas, né? Tem pai, filho, neto, né? Todos, né? Família Neves, Aécio Neves, muito mais, né? Quase todos os políticos atuais assumem uma responsabilidade pela situação do país, né? Muitos desses políticos também foram afetados pelas investigações do Lava Jato, né? E por isso é provável que seja difícil restaurar a confiança das pessoas na política no Brasil. É por isso
É por isso que extremistas ou populistas como Bolsonaro têm um jogo fácil no momento. No momento, eu vejo muito poucos novos políticos que poderiam assumir a responsabilidade no futuro. Eduardo Leite poderia ser do Rio Grande do Sul. Guilherme Boulos, talvez, ou Marcelo Freixo. Mas a política no Brasil também sempre tem uma surpresa. E às vezes as mudanças acontecem muito rapidamente. Né? Vamos nos surpreender o que vai acontecer no futuro.